Conhecidos como dois jogadores talentosos de diferentes gerações, Neymar Júnior e Pelé são dois astros do futebol. São verdadeiras referências do futebol brasileiro, considerados melhores do mundo. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Neymar Júnior versus Pelé. Então, bora para o fight! Velocidade. Os dois craques do futebol sempre foram jogadores ágeis em campo, mas qual deles será que conseguia atingir a maior velocidade? O craque Pelé, por exemplo, era um jogador incrivelmente habilidoso e ágil dentro do campo, mas ele se destacava mais por sua habilidade técnica, enquanto sua velocidade não era o fator principal de seu estilo de jogo. E pelo fato de ter jogado há muito tempo, não há registros oficiais da velocidade máxima que ele alcançava. Neymar Júnior, exemplo. Também é um jogador muito imprevisível e versátil, que utiliza de sua velocidade e agilidade para conseguir driblar os defensores adversários. Sua velocidade é fundamental para o seu estilo de drible, que lhe permite mudar de direção e deixar os defensores para trás. De acordo com a estimativa da Champions League 2023, a velocidade máxima registrada por Neymar foi de 31,9 km por hora, uma velocidade comum para um jogador de seu nível técnico. Como Neymar tem uma pequena vantagem nessa habilidade, ponto para ele. Força. Em termos de força física, os dois jogadores possuíam características corporais semelhantes, mas quem é o mais forte? Neymar Júnior, por exemplo, é um jogador mais conhecido por sua agilidade e habilidade, cuja força física não é uma de suas melhores características. Ele possui um biotipo mais leve, pesando somente 68 quilos e medindo aproximadamente 1,75 metros de altura. Essa falta de força física de Neymar o tornou conhecido por cair com facilidade, o que acabou lhe tornando um jogador alvo de muitas críticas. Embora ele tenha melhorado um pouco nessa área nos últimos anos, ainda não foi o suficiente. O rei Pelé, por sua vez, tinha um físico leve e uma estatura mediana, possuindo uma altura de 1,73, peso de aproximadamente 70 quilos, o que lhe colocava em desvantagem em disputas físicas contra os defensores. No entanto, o craque brasileiro conseguia compensar essa falta de força com sua habilidade técnica refinada e impressionante. Mesmo enfrentando marcações duras dos zagueiros adversários, Pelé conseguia superá-las e marcar gols com muita frequência. Como ambos têm um porte físico semelhante, vamos considerar um empate. Ponto para os dois. Dribles. Os dois astros do futebol são conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas qual deles se destacava mais na habilidade de driblar? Pelé, por exemplo, é um dos maiores dribladores da história, sendo pioneiro na criação de vários dribles. Um dos dribles mais icônicos de Pelé era a caneta, em que ele passava a bola entre as pernas do adversário. Uma jogada efetiva para se livrar dos marcadores e mostrar sua superioridade. Outro drible muito usado por Pelé era a finta de chute, em que ele fingia chutar a bola em direção ao gol, mas no último momento ele mudava de direção. O repertório de dribles de Pelé era enorme, com movimentos que uniam muita técnica e agilidade. Neymar Júnior, por sua vez, possui um vasto repertório de movimentos e dribles espetaculares, que costuma utilizar com maestria durante as partidas, tornando-se um verdadeiro showman do futebol dentro de campo. Um dos dribles mais usados por ele é a caneta, um drible em que ele passa a bola entre as pernas do seu adversário. Já um dos dribles mais ousados dele é o chapéu, uma técnica em que ele passa a bola por cima da cabeça do oponente. Além desses dribles espetaculares, Neymar Júnior também é conhecido por sua capacidade de driblar em velocidade, utilizando mudanças de direção rápidas para superar os defensores. O brasileiro possui o drible como uma de suas habilidades de maior destaque, sendo considerado um dos melhores da atualidade. No FIFA, por exemplo, Pelé tem uma pontuação de 97 em dribles, enquanto Neymar alcança a pontuação de 95. Então, ponto para Pelé. Resistência.
Em termos de resistência física, ambos os jogadores sempre foram bons, mas quem conseguia se movimentar mais durante os jogos? Neymar Júnior, por exemplo, um jogador que possui uma boa resistência física, conseguindo se movimentar muito durante todo o jogo. Ele é capaz de fazer mudanças de direção bruscas sem perder o fôlego, demonstrando ter uma excelente resistência física em campo. Baseado em sua média percorrida na Champions League 2023, Neymar percorreu 61,3 quilômetros em apenas 6 jogos, o que é uma média de 10,2 quilômetros por jogo, mostrando que ele se movimenta bem durante o jogo. Por outro lado, na época de Pelé, o futebol era muito diferente. Apesar dele ter uma boa resistência física, essa não era a principal característica física exigida pelos jogadores em campo. Isso porque nos tempos dele, um jogador de futebol percorria somente uma média de aproximadamente 4 quilômetros por jogo. Como Neymar tem maior desempenho nessa habilidade, ponto para ele. Passe. Todo mundo sabe que os dois craques do futebol eram jogadores excepcionais, mas quem possui a melhor capacidade de realizar passes? Neymar Júnior, por exemplo, é reconhecido como um dos melhores passadores do mundo, com uma capacidade excepcional de realizar passes precisos, independente da situação, contribuindo para o sucesso de sua equipe. Ele possui uma visão de jogo muito apurada, o que lhe permite identificar rapidamente as melhores opções de passe e encontrar seus companheiros de equipe em boas posições para finalizar. Neymar também realiza passes com várias partes do pé, o que aumenta muito suas opções de passe durante o jogo. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, o brasileiro realizou 315 passes em 6 jogos, com uma precisão de 83,3%, o que representa uma média de 52 passes por jogo com uma boa precisão. O craque Pelé, por sua vez, era um jogador que tinha uma incrível habilidade de passe. Ele era especialmente habilidoso em passes curtos e médios, usando sua técnica para driblar adversários e fornecer belos passes. O brasileiro também se destacava em passes de longas distâncias, principalmente em situações de contra-ataque de seu time. Pelé também tinha uma boa capacidade de passar a bola em situações de pressão, o que o tornava um jogador valioso em momentos decisivos. No FIFA, por exemplo, Neymar costuma ter uma pontuação de 85 em passe, enquanto Pelé ficava com uma pontuação de 93. Ou seja, podemos dizer que Pelé era provavelmente o melhor na habilidade de realizar passes. Ponto para o rei. Assistências. As duas celebridades do futebol são muito conhecidas por serem jogadores habilidosos, mas quem possui a melhor capacidade de dar boas assistências? Neymar Júnior, por exemplo, é um jogador que possui uma visão de jogo excepcional, capaz de identificar espaços e encontrar os companheiros de equipe em posições favoráveis. A criatividade de Neymar também se destaca ao criar assistências, conseguindo realizar passes inesperados e jogadas geniais. Ao longo de sua carreira, algumas fontes estimam que o brasileiro registrou cerca de 195 assistências em apenas 597 jogos disputados, o que representa uma média de 32 assistências a cada 100 jogos. O Rei Pelé, por sua vez, conseguia criar boas jogadas que resultavam em gols para seu time. De acordo com algumas fontes, estima-se que ao longo de sua carreira, Pelé fez um total de 362 assistências em 825 jogos oficiais, uma média de quase 44 assistências a cada 100 jogos. Um bom número de assistências considerando que ele era um atacante e que seu principal objetivo era marcar gols. E pelo fato de Pelé ter uma média muito maior, ele ganha facilmente esse round. Ponto para ele. Finalizações e gols. Todo mundo sabe que os dois atacantes eram especialistas em finalizações, mas quem será que possui a melhor taxa de conversão de gols? Neymar Júnior, por exemplo, é um jogador criativo com variados recursos em seu repertório, capaz de marcar gols de várias posições e ângulos diferentes, elevando o nível do jogo com sua técnica impecável. O
brasileiro também é muito criativo na hora de finalizar, muitas vezes optando por dribles em vez de chutes diretos para o gol. Neymar também se destaca por sua potência nos chutes, permitindo realizar chutes colocados e fazer excelentes cobranças de falta, impressionando a todos com sua habilidade única em campo. Além disso, ele consegue manter a calma em situações de pressão, destacando-se como um finalizador eficaz nas horas mais decisivas. Segundo algumas fontes especializadas no assunto, estima-se que Neymar já tenha marcado cerca de 373 gols em 597 jogos, o que representa uma média de 62 gols a cada 100 jogos. Pelé, por sua vez, é considerado um dos melhores atacantes de todos os tempos. Ele tinha uma técnica de chute extraordinária, tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo, conseguindo marcar gols de qualquer ângulo e distância. Pelé também tinha uma excelente capacidade de se posicionar, o que lhe permitia estar sempre no lugar certo na hora certa. Apesar de haver controvérsias sobre sua quantidade de gols considerando apenas os jogos oficiais, a FIFA contabiliza que ele já tenha marcado 762 gols em 825 partidas, uma impressionante conversão de 93 gols a cada 100 jogos. E pelo fato de Pelé ter um índice de conversão muito maior, ele ganha esse round. Prêmios. Os dois ídolos do futebol possuíam muito destaque em campo, mas qual deles possui conquistas mais relevantes? Neymar Júnior, por exemplo, já ganhou prêmios importantes pelos times em que passou, como uma Copa Libertadores, uma Champions League e um Mundial de Clubes da FIFA. Já pela seleção brasileira, ele ganhou uma medalha de ouro das Olimpíadas e uma Copa das Confederações. Além disso, ele também foi indicado algumas vezes à Bola de Ouro da FIFA, tendo ficado em terceiro lugar em 2 ocasiões. Enquanto isso, Pelé foi um dos atletas mais premiados da história. Começando pelo Ballon d'Or, apesar de na época só competirem jogadores europeus, em 2015 foi feita uma revisão da lista de ganhadores utilizando as regras atuais, o qual colocou Pelé sendo premiado com 7 bolas de ouro. Jogando pelos clubes em que passou, o brasileiro conquistou 2 Libertadores da América e 2 Copas Intercontinentais. Já em Copas do Mundo, Pelé é disparadamente o jogador mais premiado de todos os tempos, tendo conquistado 3 Copas do Mundo para o Brasil. E não é à toa que o rei do futebol já foi eleito pela FIFA, o melhor jogador de futebol do século XX. Com tudo isso, não restam dúvidas de que Pelé foi o jogador mais premiado. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol foram nomes de peso para os times que jogaram, mas qual deles foi o mais valioso e requisitado pelos clubes? Pelé, por exemplo, foi o atleta mais bem pago de sua época, possuindo um contrato de 2 milhões de dólares anuais, um valor muito abaixo da quantia que os jogadores recebem atualmente. Mas segundo algumas estimativas, se Pelé atuasse atualmente, seu salário seria um dos maiores do mundo. Neymar Júnior, por sua vez, é um dos jogadores que mais se destaca nesse quesito. Na época em que jogou no Paris Saint-Germain, o brasileiro recebia cerca de 53 milhões de dólares por ano apenas de salário. Já somando esse enorme salário com seus ganhos com publicidade, os rendimentos do atleta ficam ainda maiores. E não é à toa que em 2020, a Forbes estimou que ele recebeu cerca de 95 milhões de dólares no ano, ficando em 4º lugar na seleta lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Atualmente, no Al Hilal, ele será um dos jogadores mais bem pagos do mundo, recebendo um salário anual de 200 milhões de euros. Já em relação ao seu valor de mercado, Neymar é o jogador com maior transferência da história, com valor de 222 milhões de euros para jogar no PSG. Ambos são muito valiosos, mas Neymar conseguiu se destacar mais. Ponto para ele. No final dessa batalha, tivemos 4 pontos para Neymar Júnior contra 6 pontos para Pelé, sendo ele o vencedor dessa disputa. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.